A mulher mais velha do mundo acaba de completar 169 anos, um recorde humano. Hoje à noite, cerca de 4 bilhões de pessoas celebrarão seu aniversário. A expectativa de vida ao nascer sempre foi baixa na maior parte da história da humanidade. Durante cerca de 200 mil anos, a média de vida das pessoas estava abaixo dos 30 anos. Isso se devia principalmente à alta mortalidade infantil, às doenças infecciosas, à falta de higiene, à escassez de alimentos e aos perigos do meio ambiente. No entanto, isso não significa que as pessoas não pudessem viver mais. Alguns daqueles que sobreviviam a essas dificuldades poderiam chegar a idades mais avançadas. Com o surgimento das primeiras civilizações, a expectativa de vida era de apenas 20 a 35 anos, e ao longo do tempo, com melhorias na agricultura, medicina e escrita, ajudaram a prolongar a vida das pessoas. Técnicas agrícolas aprimoradas garantiram mais comida disponível, enquanto a medicina tratava e prevenia doenças fatais. A escrita permitiu o registro e a transmissão de conhecimento, possibilitando aprendizado com o passado. Culturas antigas, como romanos e japoneses, construíram sistemas de saneamento básico, como arqueodutos e termas, melhorando a saúde e a higiene. No entanto, essas melhorias eram acessíveis na maioria das vezes para aqueles com poder ou influência. Após a queda do Império Romano e as invasões bárbaras, a expectativa de vida ao nascer caiu para cerca de 25 a 30 anos. E para piorar, instabilidade política, guerras, fomes, epidemias como a peste negra e falta de infraestrutura sanitária contribuíram para esse declínio. Nessa época, a Igreja Católica desencorajava o estudo da anatomia humana e o uso de remédios naturais, dificultando o avanço da medicina. Mesmo assim, nobres e clérigos tinham melhores condições de vida e cuidados, podendo viver mais tempo. Durante o Renascimento e a Revolução Científica, a expectativa de vida aumentou gradualmente para cerca de 35 a 40 anos, e descobertas e invenções na área da saúde, ciência e filosofia contribuíram para esse avanço. Melhorias na agricultura, comércio e navegação também tiveram um papel bastante importante. Com acesso a uma maior variedade e quantidade de alimentos, algumas pessoas conseguiram viver até os 80 ou 90 anos. Com a Revolução Industrial e a Revolução Sanitária, a expectativa de vida ao nascer aumentou para cerca de 50 a 60 anos no início do século XX. Doenças como pneumonia e tuberculose eram as principais causas de morte nessa época. Vacinas, antibióticos e melhorias no saneamento básico contribuíram para a redução dessas doenças ao longo do último século. Em 1960, a expectativa de vida no Brasil era de 52 anos, contra 69 anos nos países desenvolvidos. Doenças cardiovasculares e câncer se tornaram os principais desafios de saúde com o avanço da medicina. Porém, por que essas doenças surgem agora com o aumento da expectativa de vida? Será que há um limite de tempo de vida para os seres humanos? A resposta está relacionada ao comportamento das nossas células. Como as células envelhecem e o que podemos fazer? As células do nosso corpo são como pequenas fábricas que trabalham o tempo todo para mantê-lo funcionando. Elas se multiplicam para substituir as que morreram ou as que ficaram gastas. Porém, ao longo do tempo, essas células vão ficando mais fracas e cometem mais erros ao se dividir. E isso é o que chamamos de envelhecimento celular. Uma das razões pelas quais as células envelhecem é o dano ao DNA causado por coisas do ambiente externo, como exposição ao sol, fumaça ou poluição, e também por erros que ocorrem naturalmente durante a cópia ou reparação do DNA dentro da própria célula. Esse dano pode alterar o funcionamento normal das células ou até mesmo causar doenças como o câncer. Além disso, as células envelhecem porque produzem e recebem substâncias chamadas radicais livres. Essas substâncias são como lixo tóxico que pode danificar partes importantes das células, como proteínas, gorduras e o próprio DNA. Nosso corpo possui mecanismos para se livrar desses radicais livres, mas com o passar do tempo esses mecanismos se tornam menos eficientes. O envelhecimento celular afeta todo o nosso corpo, tornando nossos tecidos e órgãos mais fracos e menos capazes de se adaptar e reagir às coisas ao nosso redor. Por isso, ficamos mais propensos a ter infecções, inflamações e doenças comuns na velhice.
E como no passado as pessoas não viviam tanto tempo devido a doenças e condições de vida precárias, o envelhecimento celular não era tão evidente como é atualmente. Com uma população de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais no Brasil até 2022, podemos dizer que é uma conquista. No entanto, o aumento da longevidade traz um desafio para a medicina: o surgimento de doenças mentais nas fases mais avançadas da vida, como o Alzheimer, que afeta 1,2 milhão de brasileiros. O envelhecimento celular é algo natural que acontece com todos os seres vivos, mas pode ser influenciado por coisas que herdamos dos nossos pais, com a genética, ou por nossas próprias ações e estilos de vida. Algumas coisas que ajudam a retardar ou diminuir o envelhecimento celular envolve ter uma alimentação saudável e variada, praticar exercícios físicos moderados e regulares, não fumar, não ingerir muito álcool, usar protetor solar e evitar exposição excessiva ao sol. Atualmente, a expectativa de vida no Brasil é de cerca de 80 anos, o que é similar aos países mais desenvolvidos no mundo. Isso se deve em parte ao fato de sermos o único país com mais de 200 milhões de habitantes a contar com um sistema universal de assistência médica gratuita, o SUS. Para efeito de comparação, de acordo com o relatório da ONU de 2019, a lista dos 10 países com maior expectativa de vida contavam com Mônaco, Hong Kong, Macau, Japão, Suíça, Singapura, Itália, Coreia do Sul e Espanha. Mas algumas pessoas conseguiram ultrapassar essa expectativa e estabeleceram recordes de tempo de vida. Atualmente, o recorde documentado pertence a Jeanne Louise Calment, uma mulher francesa que viveu impressionantes 122 anos, sendo considerada a pessoa mais velha registrada na história. Jeanne nasceu em 1875 e faleceu em 1997, testemunhando 3 séculos diferentes. Esse recorde alcançado por Jeanne ainda intriga bastante os pesquisadores, que estão tentando entender como algumas pessoas conseguem viver tanto tempo. Eles acreditam que o tempo que Jeanne viveu indica que o limite da vida humana pode ser muito maior do que imaginamos, e os cientistas estão em busca de soluções que possam ampliar a nossa expectativa de vida, e essas descobertas podem chegar até nós nos próximos anos. Como a vida busca vencer o desgaste celular e aumentar a vida humana? A pessoa mais velha registrada viveu até os 122 anos, mas isso pode ser apenas uma pequena parte do nosso potencial máximo de vida. Tá, 90. Tá muito frio. Mais de 100? 119. Tá de brincadeira. É a mais pura verdade. Mesmo se estivermos protegidos de doenças e perigos, nosso corpo ainda sofre desgaste ao realizar funções vitais, e à medida que envelhecemos, leva mais tempo para ele se recuperar desse desgaste, o que pode levar a doenças e disfunções. Um estudo sugere que o tempo de recuperação do corpo humano dobra a cada 15 anos. Isso significa que ferimentos que levariam uma semana para cicatrizar aos 40 anos podem levar 2 semanas aos 55 anos. Eventualmente, o corpo perde completamente sua resiliência, levando à morte quando várias partes não funcionam adequadamente. Os pesquisadores ainda não concordam com um limite máximo para isso. Alguns dizem que é por volta dos 115 anos, enquanto outros apontam para 130. Mas um estudo recente chegou a sugerir que os seres humanos perdem toda a resiliência em algum momento entre 120 e 150 anos. A grande questão é se podemos retardar ou até mesmo evitar completamente esse desgaste. Alguns cientistas argumentam que com avanços médicos não há limite natural para a expectativa de vida média humana. Atualmente, os pesquisadores estão estudando o envelhecimento em nível celular para descobrir por que não vivemos mais tempo. Um dos pontos principais é entender as células senescentes, que param de se reproduzir mas não morrem. Algumas dessas células senescentes se tornam prejudiciais, liberando substâncias inflamatórias que prejudicam células saudáveis, incluindo as células-tronco responsáveis pela regeneração de tecidos. Mas nem todas as células senescentes são ruins. Algumas delas até ajudam a cicatrizar feridas. Aos 60 anos, especialmente o sistema imunológico tem mais dificuldade em remover essas células prejudiciais,
o que leva a danos e falhas nos tecidos. Uma das principais causas das células senescentes é os danos ao DNA, que está relacionado aos telômeros, que protegem o DNA. Como medir a idade das suas células e o que isso significa para a saúde? Alguns pesquisadores dizem que a idade biológica, que se refere à idade das células e tecidos do seu corpo, é um indicador de melhor expectativa de vida do que sua idade cronológica, ou seja, a idade que você tem. Uma maneira comum de estimar a idade biológica é medir os telômeros em certas células do sistema imunológico. Esses telômeros são estruturas protetoras localizadas nas extremidades do seu DNA. Eles são compostos por moléculas chamadas pares de bases que, conforme envelhecemos, eles vão diminuindo, fazendo com que os telômeros encurtem. Quando os telômeros estão mais curtos, o DNA fica mais vulnerável a danos e aos efeitos do envelhecimento. Quando esse comprimento chega a 5.000 pares de base, há um grande risco de morte iminente de acordo com um estudo recente. No entanto, outras pesquisas descobriram que algumas pessoas que vivem mais de 100 anos realmente têm telômeros que se alongam a cada ano, em vez de encurtarem. Isso levou os cientistas a investigar maneiras de replicar esse processo de alongamento dos telômeros em pessoas mais jovens. Por exemplo, a Vivi Clinics conduziu um estudo em que 35 adultos mais velhos passaram por oxigenoterapia hiperbárica, um tratamento no qual a pessoa descansa em uma câmara com alta pressão de ar e níveis elevados de oxigênio. Após 30 sessões diárias deste tratamento, eles conseguiram aumentar o comprimento dos telômeros nas células do sistema imunológico dos participantes. Outro fator que contribui para danos ao DNA e envelhecimento celular é a metilação do DNA, um processo em que moléculas específicas se ligam a certas partes do gene para controlar seu comportamento. Em geral, a metilação do DNA diminui à medida que envelhecemos, o que pode afetar a ativação de genes. Pesquisas mostraram que alterações na metilação do DNA estão relacionadas a várias condições associadas ao envelhecimento, como doença de Alzheimer, doenças cardiovasculares e câncer. No entanto, nem todas as alterações na metilação são necessariamente ruins. Os cientistas também podem usar a metilação do DNA para medir nossa idade biológica e prever a expectativa de vida. Por exemplo, mesmo que você tenha 55 anos de idade, se você fumou durante muitos anos, suas células podem mostrar um nível de metilação normalmente visto em pessoas de 60 anos, o que pode reduzir sua vida útil. Algumas empresas de biotecnologia estão pesquisando maneiras de prevenir doenças relacionadas ao envelhecimento, rejuvenescendo as células e reparando os danos causados pelo estresse oxidativo. E um cientista notável nessa área é o David Sinclair, professor de genética na Universidade de Harvard, que estuda o rejuvenescimento celular. A pesquisa se baseia na ideia de que o envelhecimento ocorre devido à perda de informações do DNA das células, resultando em erros na expressão dos genes e danos celulares acumulados. Para reverter esse processo, Sinclair e sua equipe usaram proteínas chamadas de fatores de Yamanaka, que podem transformar células adultas em células-tronco, e com isso, são capazes de se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo. Com elas, os cientistas conseguiram restaurar a visão de camundongos idosos, reprogramando as células da retina. Eles também notaram melhorias em outros órgãos, como o cérebro, fígado e músculos. Isso pode ser útil no tratamento de doenças relacionadas ao envelhecimento, como câncer, Alzheimer e diabetes. O objetivo de Sinclair é desenvolver medicamentos que ativem esses fatores no corpo humano, sem efeitos colaterais ou riscos de câncer. Ele acredita que isso pode aumentar a expectativa de vida e melhorar a qualidade da vida das pessoas. Ele também argumenta que o envelhecimento deve ser tratado como uma doença curável, e não como um processo natural inevitável. A ideia é que, se pudermos retardar ou reverter o envelhecimento, podemos prevenir ou tratar muitas doenças crônicas que afetam as pessoas na velhice. Mas ele reconhece que ainda levará algum tempo para tornar o rejuvenescimento celular acessível. Ele também acredita que é necessário um debate público sobre as implicações que essa tecnologia pode trazer, exigindo regulamentações. Enquanto esperamos por essas soluções, Sinclair recomenda alguns hábitos simples que podem ajudar a preservar a saúde das células e retardar o envelhecimento. Entre eles estão fazer exercícios físicos regularmente, jejuar periodicamente,
evitar alimentos processados e ricos em açúcar, expor-se ao frio ou calor extremo ocasionalmente, e também ter uma atitude positiva e otimista em relação à vida.